Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que sente falta de ter com quem conversar depois que deixou de congregar em denominações. Você sente uma necessidade de pregar, fazer evangelismo e está se entristecendo por não conseguir. Mas a questão é, quem disse que nós precisamos de denominações para evangelizar? Filipe foi enviado pelo Espírito Santo para levar o evangelho ao eunuco. Aquela ação não fazia parte de um projeto, de uma denominação, organização missionária, não. Era algo entre Filipe e o Senhor, que capacita e envia a quem Ele quer. As denominações são formadas em torno da ideia de entreter os seus membros e mantê-los ocupados com 1000 tarefas, como se fosse um clube de amigos. Por isso, essa sensação que você está tendo agora, não ter os amigos que tinha antes, porque é um clube. E nessas organizações são programadas muitas atividades para manter o moral social elevado, fazer com que todos se sintam úteis e tenham tarefas para fazer. Existe até uma farta distribuição de cargos, títulos, funções, como presidente da sociedade de senhoras, diretor do grupo de oração, líder do louvor, etc. Tem muita inveja também de um que pega o lugar do outro e quer ser o líder, o outro não deixa. E para os cultos existem ainda os ensaios. Ensaia bastante para ficar bonitinho depois na hora da apresentação, porque as atividades que eles chamam de culto mais se assemelham a um show, com artistas, bandas, plateia, luzes e tudo mais. Você já tentou encontrar algo parecido na doutrina dos apóstolos dada à igreja nas epístolas? Ou na maneira como os cristãos se reuniam no livro de Atos? Tenta ver se você acha alguma coisa assim lá. Não vai achar porque é invenção de homens. A atividade central de muitas dessas denominações gira em torno do evangelismo. E só poderia ser assim porque muitas pouco ou quase nada conhecem da sã doutrina, daquilo que é dirigido a santos. Então pararam na parte que diz, crê em Jesus, será salvo, crê em Jesus, será salvo. Temos que evangelizar. Para isso criam cursos, treinamentos, metas de crescimento, ações evangelísticas, territórios a serem conquistados, criam tudo isso. Mas nas entrelinhas, e ninguém é bobo, o objetivo mesmo, ainda que alguns sinceramente queiram buscar perdidos, e existem aqueles que realmente são sinceros nessa busca de perdidos, o objetivo nas entrelinhas é o seguinte: é o de conseguir mais membros para aquela instituição e de gerar maior receita para poder sustentar toda a estrutura que só tende a crescer e a trazer novos e maiores compromissos financeiros. Por isso que muitas delas consideram que o batismo seja a porta de entrada da denominação. E assim, se você vem de outra denominação, você precisa ser rebatizada nessa porque não vale o batismo da outra. Porque é o ingresso de sócio naquela organização, naquele clube. Algumas denominações agregam a tudo isso teatro, cinema, quadras de esportes, acampamentos, cursos, palestras até de temas seculares, como forma de manter seu público. Às vezes eu recebo pedido de orçamento para fazer uma palestra de algum tema qualquer, às vezes nem é tema bíblico, em alguma igreja. E eu deixo bem claro que eu não faço palestras em igrejas, eu faço palestras em empresas. Embora às vezes está quase parecendo a mesma coisa, né? Mas eu não atendo o segmento religioso, como não atendo outros segmentos de tabaco, armas e munições, bebidas e partidos políticos. Como em qualquer ação de marketing, busca-se oferecer aquilo que as pessoas querem comprar. E algumas igrejas, das maiores, têm sim um departamento de marketing para fazer a propaganda da igreja, para fazer as promoções e tudo mais, conquistar mais clientes. Inclusive, essa provisão de intercâmbio social, da qual você disse que está sentindo falta, é muito bem planejado nessas igrejas, nessas denominações. Essa insistência por se buscar novos membros, que pode ser confundida ou mascarada como evangelismo, é de tal maneira colocada como um fardo, uma obrigação sobre cada membro, que quando eles não estão fazendo isso, eles acham que não estão fazendo nada. Mas supondo que essa atividade seja mesmo evangelismo, existe uma coisa que é muito importante de você entender. O Senhor não procura evangelistas. Não. Evangelistas Ele dá. Ele dá. O Senhor procura adoradores.
Veja em Efésios 4:11, ele mesmo, Jesus, deu uns para evangelistas. E agora veja essa outra passagem, em João, capítulo 4, 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Portanto, a atividade mais nobre que você poderia buscar não é de ficar correndo de um lado para o outro, tentando conquistar novos adeptos para a sua denominação, mesmo que a sua intenção seja pura e evangelística. O mais nobre é ocupar-se com a adoração a Cristo, algo que não existe na maioria dos agrupamentos cristãos, ou pelo menos não existe da maneira que a Bíblia ensina. Até a ocupação para Cristo é distinta da ocupação com Cristo, como você pode ver no episódio na casa de Lázaro. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, a recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso está em Lucas 10, 38 a 42. Escolha a boa parte, escolha ocupar-se com Cristo, mais do que ocupar-se para Cristo. E ocupar-se com Cristo, você não vai conseguir fazer isso direito dentro de uma organização religiosa, onde os assuntos são muito diversos disso. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.